E aí, vocês conseguiram fazer o trabalho, pessoal? Sim? Não? Mais ou menos? Eu não tinha a dupla, aí eu fiz eu mesmo. Você criou duas dúvidas e você mesmo respondeu. E eu respondi. É o que importa. É fazer a resposta no laudo complementar. Até hoje me perguntaram se tinha modelo. Ô, Júlio, eu não. Ai, meu Deus. Eu falei para você que a menina lá queria fazer o laudo, né, comigo, e bem no fim a Maria, e eu acabei esquecendo, eu estava muito corrido, acabei esquecendo de responder ela, e também fiquei sem dupla. Eu também, professor, fiz a minha pergunta e tô respondendo, não postei ainda. A principal ideia ali era vocês montarem um laudo complementar, né? Aí sempre surgem as dúvidas: tem modelo, professor? Não, não existe modelo. Vocês podem até encontrar na internet. Isso é uma coisa que tem em livro, tem na internet, mas a única exigência que a gente tem em relação ao laudo é a estrutura. Fora isso, cada um pode fazer da maneira que considerar melhor. Mas eu vou olhar no fim de semana esses relatórios para ver como saíram. E hoje a gente vai entrar em um complemento da nossa área. Apesar de não ser tão novo, ele é novo. Estranho isso, né? Não ser tão novo, mas é novo. Que é o quê? Figura de conciliação e arbitragem. Alguém de vocês conhece essa ferramenta? Não? Sim? Talvez? É possível? Eu não conheço, professor. E ela não é tão novinha, tá? Mas realmente, muita gente não conhece ela. E é uma ferramenta boa. Boa para a situação que a gente tem aqui no Brasil. Então, vamos compartilhar aqui com vocês. Então, a ideia aqui é tratar noções de arbitragem, porque de conciliação e arbitragem tem curso só para isso, tá? Na verdade, a gente pode até atuar como árbitro, como mediador, mas com um curso para isso. Tem que ter formação para isso. Mas a perícia também pode se dar no âmbito arbitral. Isso a gente já tinha até visto, né? Então, a lei de arbitragem, ela é simplesmente lá de 96. Então, a lei 9.317 regulamenta a arbitragem no Brasil. E, pela importância que ela tende, ou tenderia a ganhar, e vem ganhando, né? Isso vem com o tempo, o CFC criou grupos de estudo. Então, lá com a portaria 60 de 2011, já com um certo tempo de atraso aqui, né? Então, dentro do sistema CFC, grupo de estudo relacionado à mediação e arbitragem, buscando, principalmente entre os contadores, já que a gente é o que tem mais relacionamento com o sistema CFC, né? Alternativa teoricamente moderna e adequada para a solução de conflito. É para ver como as coisas são lentas no Brasil, né? Foi criado em 96, em 2011 que o CFC começou a dar ênfase
nessa figura. Então, admite-se a arbitragem como uma forma adequada de solução de conflito, quando a demanda envolve direitos patrimoniais disponíveis. É plenamente possível a adoção e várias empresas hoje em dia já vêm colocando, em vez de um foro para determinação de resolução de conflito em relação a esses contratos, as câmaras arbitrais. Então, são entidades que visam fazer a mediação de conflito, como na justiça, porém, com uma característica bem peculiar. Por que ela é bem peculiar? Qual que é a característica da justiça no Brasil? Rápida. Não? Talvez. Demorada, né? Extremamente lenta. E a Câmara Arbitral, essas câmaras mediadoras, elas buscam ser uma alternativa mais rápida e mais barata também, né? Para essa solução de demanda. Então, a arbitragem é um importante segmento onde nós, contadores, podemos atuar, inclusive no âmbito de relações internacionais, ou mesmo em conflito interno. Então, pela sua importância, tornou-se necessário que sejam comentados dentro do curso da disciplina de perícia, né, a existência dessas câmaras, dessa divulgação dessa ferramenta, podendo viabilizar, então, essa atividade também para o contador. Mas lembrando, somente uma figura de noção, não dá para a gente se aprofundar nesse assunto. Então, a arbitragem possibilita uma solução rápida às demandas, sendo também de natureza sigilosa, assim como o Poder Judiciário, só que com outras vantagens em relação ao Poder Judiciário, já que o Poder Judiciário é excessivamente formal, com muito recurso em instância, deixando ele lento e oneroso, com processos que se arrastam por anos e algumas ou até várias vezes por décadas. E a Câmara Arbitral ela vem sendo uma solução em relação a isso. A gente tem até uma outra ferramenta na área jurídica que pode ser visto como uma semelhança à Câmara Arbitral. Só que ela tem uma limitação para ser utilizada. Alguém consegue identificar qual que é a outra alternativa semelhante? Que busca celeridade? Que busca simplificação da justiça? Não? Sim? Talvez? Nunca ninguém de vocês pensou, eu vou entrar no Pequenas Causas. Não, gente. Por enquanto, o que eu tô lembrando aqui, não. Mas nunca ouviu ninguém falar, eu entrei no Sim. Pequenas Causas. O que é o
pequenas causas. Na verdade, é juizado especial, né? O que é essa ferramenta? É uma ferramenta que visa simplificar o processo judiciário. É uma instância judicial. Só que ela tem a limitação, né? Se a gente for entrar sem advogado, é até 20 salários, com advogado, até 40 salários mínimos. Passou disso, tem que ir para uma vara civil tradicional. Como solução possível, semelhante, é a Câmara de Arbitragem. Então, a Câmara de Arbitragem nada mais é do que um pacto de livre vontade, então é de escolha das partes. Então, firmado entre duas ou mais pessoas capazes para uma solução de eventuais disputas, de eventuais polêmicas, sendo então imprescindível que esteja ou no estatuto, se for uma sociedade anônima, ou no contrato social, se for uma sociedade limitada, ou se for uma relação de consumo, no contrato de prestação de serviço ou de compra e venda. Então, não necessariamente é somente do instrumento patrimonial, mas o que mais vem sendo utilizado ainda é nesses instrumentos patrimoniais. Como assim, professor? Então, vamos supor que estamos nos formando em direito e vamos abrir um escritório. Mas lá no nosso contrato de abertura desse escritório, a gente faça a opção que não utilizaremos um foro da justiça. A gente pode escolher indicar um foro não, né? Daí uma câmara de arbitragem. Qual será que a gente poderia escolher? A que tiver mais proximidade com a nossa área, né? Com a área que vai ser firmado essa sociedade. Claro, a OAB tem uma câmara arbitral. Então a gente pode simplesmente decidir que qualquer disputa ou qualquer litígio que surja durante a nossa sociedade vá ser resolvida lá na Câmara Arbitral da OAB e não na figura do judiciário. Tem outras áreas, será? Outras câmaras arbitrais? O que vocês acham? Várias. Eu acho que tem. Tem várias. Eu até joguei aqui no Google só para vocês terem uma noção do que aparece. Então, aqui, Câmara de Arbitragem do Secov. O que é o Secov? Alguém arrisca? Sindicato da Construção Civil, né? Câmara de Arbitragem da própria Câmara Municipal, Câmara de Arbitragem da Associação Comercial, da OAB, de volta à Associação Comercial. A gente pode ir buscando e encontra várias e várias e várias. Nesse sentido, a gente acaba indo buscar mais correlata com vamos falar assim, com a nossa atividade, né? CREA, FIEP, bastantinho, né? Tem câmaras daí de comércio internacional, que eu falei, aí geralmente está ligado aos consulados. Então, existem inúmeras possibilidades de determinação dessa arbitragem. E, como vantagem nessa adoção, a gente pode falar, por primeiro, o problema do prazo, né? Ou a resolução desse problema do prazo.
Então, em vez de a gente passar longos anos para fazer uma discussão judicial, a gente acaba tendo uma resolução mais rápida nessas disputas quando está se tratando de câmara de arbitragem. Melhor? Pior? Professor, mas tem a mesma validade jurídica? Sim, decisões de câmara de arbitragem ou resolução na câmara de arbitragem tem o mesmo peso, vamos falar assim, do que uma decisão judicial. Então, ela é plenamente válida. Segundo, sigilo. Se bem que na justiça também tem essa figura do sigilo, né? Pois nada do que for discutido, então dentro da Câmara de Arbitragem, é divulgado. Eita, rabisquei tudo aqui. Uma vez, então, que essas partes, o perito e os árbitros guardam sigilo sobre tudo que é discutido. Aí, teoricamente, com uma diferença dentro do processo judicial. Teoricamente, o processo judicial ele é público, mas não é todas as movimentações que são públicas. Então, decisões proferidas são de livre acesso. Na Câmara Arbitral, nada, absolutamente nenhum documento vai a público. Aí outra característica que também é vantajosa, que eu acho importante, principalmente junto com a celeridade, é a especialidade. Pois cada julgador pode ser especialista na matéria e não em direito. Mas como para situações de reembolso de ações pela via de fluxo de caixa descontado ou outra métrica contábil, a gente possa ter alguém com maior especialidade nessas câmaras arbitrais. Inclusive, como a gente estava vendo ali, em relação ao segmento dessas partes envolvidas. Então, se é uma disputa entre advogados na participação de uma sociedade de advogados, nada melhor do que fazer na própria Câmara da OAB, né? Então, a especialidade também é outro ponto importante. Na justiça existe especialidade? Sim, não, talvez. Parcialmente, né? Como assim parcialmente, professor? Não entendi. Existem grandes segmentos na justiça. Civil, trabalhista, penal. Tem os juizados especializados em área tributária, em questões fiscais, mas não foge muito disso. Diferente das câmaras arbitrais, que podem ser, sim, muito mais focadas em um determinado assunto, em um determinado segmento dos negócios, né? E outra característica mais importante ainda é que é de livre escolha dos árbitros e das regras de arbitragem que geram uma sinergia, contribuindo para uma ação coordenada da lógica e da dinâmica no mundo dos negócios. Professor, então eu estou firmando meu contrato, posso escolher qualquer câmara arbitral? Sim, aquela que ficar mais vantajosa para a resolução do litígio. Diferente da área judicial, que é feito por sorteio, né, por distribuição. E dentro dessas câmaras arbitrais, a gente tem alguns tipos de atuação, vamos falar assim. A primeira é a mediação.
o que é a mediação? O que vem na cabeça de vocês por mediação? Ou não vem nada? Ou eu estou digitando meu trabalho enquanto eu estou na sala? Ou eu estou vendo a novela? Ou o jornal? Eu tô aqui, professor. Nada. Hã? Oi, Thelma, não escutei. Pra mim, não vem nada assim na cabeça. Vem nada. Alguém falar pela gente? Não é bem a. Aí é representação. Você acabou de responder, Valtinho. Representação é diferente da mediação. É alguém, deixa eu ver se eu sei explicar, professor. É alguém que tá, a mediação, alguém que tá entre duas partes, tentando encontrar um equilíbrio ali, um acordo. Isso, Maria. É alguém que tente favorecer o caminho do acordo, né? Que ajude essas duas partes a encontrar uma solução mais pacífica e amigável possível. Então, existe, o primeiro trabalho que existe dentro da Câmara Arbitral é a mediação. Então, a mediação é uma técnica que um terceiro neutro e imparcial, o chamado mediador, auxilia as partes no entendimento dos seus reais interesses, seus direitos e da solução do conflito. Então, no âmbito da justiça estadual, a mediação é a conciliação. E tornaram-se regra por força do parágrafo 2º e 3º do artigo 2º do CPC 2015. Então, quer dizer que todo o processo, mesmo que judicial, aqui está fugindo assim, um pouquinho dessa figura das câmaras arbitrais. Existe um processo de mediação ou de conciliação? Sempre. Quer dizer, quase sempre. Sempre que a lei ou o interesse permitir. Como assim, professor? Entes públicos não podem trabalhar com mediação, com conciliação. Então, aí eu vou processar o Estado, então não vai existir uma audiência de conciliação. Mas é uma disputa entre duas partes privadas. A primeira tentativa dentro da justiça é a conciliação, é a mediação. Certo? E funciona exatamente igual, seja nas câmaras arbitrais, sejam na justiça. É uma audiência onde as partes vão não para discutir o seu direito em si, mas para buscar a resolução de maneira mais amigável do litígio. Aí tem até, se buscarem, tem várias técnicas de mediação, né? Inclusive de como se portar quando a gente é advogado, não entrar na discussão de mérito, tem uma série de fatores que tudo isso envolve ou que prejudica o processo de mediação e conciliação. Mas, inclusive, daí na própria justiça existe esse passo. E pode ser objeto de mediação um conflito que verse sobre direitos disponíveis ou direitos indisponíveis que admitam transação. Então, é a mediação por força do artigo 2º da Lei 13.140, será orientada, então, por esses princípios. O mediador ele tem que ser completamente imparcial. Na justiça, muitas vezes, ele nem fala, tá, gente? Ele está lá só para redigir
o termo de conciliação, se existir. Uma pergunta da Cláudia um pouquinho diferente. Quantas vezes o Estado pode recorrer na causa? Depende que tipo de causa você está falando, Cláudia. Depende muito disso. Professor, eu tô com uma causa contra o Estado e o Estado só recorre e já tem mais de um ano que está na justiça e nada sai. Um ano? Mais Um ano é pouquinho. tem 473 dias já. Não. Se eu for olhar outros processos, vai ter 1.400, Meu Deus. 2.000. Deixa eu ver se eu consigo acessar um aqui. Vou acessar um acessar por chave, que eu estou sem certificado, mas eu tenho da minha irmã, eu consigo acessar aqui. Só para vocês verem o porquê que essa figura da mediação ela é bacana. Ó, Carlos está falando, é um processo de execução de título. Olha que bacana o prazo. O teu tá pouquinho ainda. Nossa, o meu tá super pouco tempo, então. Tá. Tá pouquinho, tá pouquinho. Mas existem várias formas de você protelar o processo, né? Mas instâncias, teoricamente, são duas. Vai para a primeira e segunda. Algumas situações pode ir para o STJ, mas é um pouquinho mais difícil. Mas aí tem várias medidas onde você vai pedindo embargo de declaração, embargo de execução, várias formas de você ir atuando dentro do processo que vai trancando o processo. Então é um problema. Então a primeira coisa é a situação da imparcialidade desse mediador. Segunda, isonomia das partes. O que quer dizer essa isonomia das partes? O que vocês imaginam? O que é ISO? O que vem na cabeça de vocês esse sufixo ISO? Vem um certo equilíbrio das partes? Da igualdade das partes? Igualdades no poder de buscar o seu direito, né? Outro ponto é a oralidade, é a conversa, efetivamente, é a busca de maneira amigável e através dessa conversa a solução do problema. Então, ela ocorre de maneira informal, então ela deve ser pautada também por informalidade. A possibilidade de autonomia da vontade das partes. Como assim? Então, eles têm que ser completamente livres para fazer a sua decisão e escolha. Tem que ser pautado na busca pelo consenso, pela confidencialidade e pela boa-fé. Como assim, professor? Boa-fé é que o que é decidido ali tem que ser seguido, já que foi feito de maneira consensual e amigável.
Então, na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião de mediação, obrigatoriamente, tá? Mas ninguém, isso em qualquer das instâncias, inclusive a judicial, é obrigado a permanecer em procedimento de mediação. Como assim, professor? Então começou a mediação e começou a surgir um bate-boca sobre quem está certo e quem está errado. Eu preciso ficar aguentando essa conversa? Não. Posso simplesmente declarar que não tenho interesse na conciliação e encerra a audiência. Por isso, daí existem as indicações que não se discute o direito na conciliação. Não se discute quem está certo e quem está errado. Ou como o ambiente jurídico fala, não se discute mérito. Certo? Mais ou menos? Vale tanto para a área judicial quanto para as câmaras de arbitragem, tá? E a conciliação, então, além de ser uma prática muito praticada, ficou excelente, né? Uma alternativa muito praticada e deve ser tentada na própria arbitragem. Então, o artigo 43 da Lei de Arbitragem, o artigo 43 não, o parágrafo 4º do artigo 21, fala exatamente nesse sentido. Então, competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a conciliação das partes, aplicando no que couber o artigo 28 dessa lei. Então, antes de qualquer processo de arbitragem, busca a mediação, busca-se a conciliação. Qual que é a diferença na justiça para a Câmara de Arbitragem? Na Câmara de Arbitragem isso pode ser feito no mesmo dia, sem problema nenhum. Na justiça são audiências separadas. Tá? Quer dizer, na justiça trabalhista, às vezes acontece na mesma audiência. Não é comum, mas pode acontecer também, se não me falha a memória. Da trabalhista eu não entendo muito bem o rito processual, tá? Na minha praia. Então, falando no segundo processo, é a conciliação em si. Então, a conciliação é uma técnica para mediação de solução, em que os litigantes, por meio de um conciliador, resolvem a polêmica por si mesmos. Então, mediante um acordo, podendo ou não ser assistido por peritos. E também, no âmbito da justiça estadual, ela existe por força do artigo 139 do Código de Processo Civil. Então, ele sempre vai ter essa obrigação nesse sentido. O juiz dirigirá o processo conforme as imposições desse código, incumbindo-lhe, aí lá no item 5, promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. O que isso quer dizer? Não é o juiz que faz a mediação e a conciliação? Não. São auxiliares da justiça. Não precisa ser um operador do direito, vamos falar assim, né? Um advogado. Mas é comum que eles assumam esse papel. Mas não é o juiz propriamente dito que conduz a mediação e a conciliação, tá? São auxiliares da justiça. E temos na negociação, e essa eu acho que é a mais livre de todas,
Então, na negociação, não há interferência de terceiro ou da figura de um negociador neutro, uma vez que as próprias pessoas em conflito buscam, por elas mesmas, a solução de um litígio pela via de autocomposição ou de um acordo. O ideal é que isso ocorra antes mesmo de ir para a Câmara Arbitral ou, no caso judicial, antes de ir para a Justiça. Isso até prevalece, por exemplo, quando a gente está tendo discussão de aspectos tributários, antes a gente tem que buscar, em tese, a negociação, né? Mas através da resolução por processo administrativo. Somente após o processo administrativo que a gente entra no judicial. Então, a gente sempre deve buscar a negociação antes, principalmente se a gente tem que é uma garantia do nosso direito. Dúvidas sobre esses 3 processos? Professor, então a Câmara Arbitral ela não vai proferir sentença? Não. Ela vai proferir, digamos assim, termos de negociação, mas não de sentença. Quem tem poder de decidir direito, aí é somente a justiça, tá? A Câmara Arbitral ela tem a busca de mediar o conflito para que se chegue em resolução. Então, a opção da arbitragem aplica-se sempre quando a demanda envolva bem patrimonial disponível. Então, como, por exemplo, acordo de acionista. Até uma das situações que vem aparecendo muito, casos de falecimento de sócio. Isso vive quebrando pau entre os herdeiros e o outro sócio. Se tiver cláusula determinando mediação ou uma câmara arbitral, essa resolução vai ser discutida em câmara arbitral. Apuração de haveres, é esse caso que eu acabei comentando, né? Indenização relativa a perda, lucro, perda, dano e lucro cessante. O que é lucro cessante? Ninguém sabe? Lucro cessante. Isso é uma discussão excelente para a pericial, tá? Ninguém arrisca. Lucro cessante. O que quer dizer essa palavra cessante? Ela ganha mais do que parece que o que ela pode? Ela tá arrecadando mais. Tá. Ela tá lucrando mais do que ela apresenta lucrar. Não. É quando algo lhe impede de ter o seu lucro. Ah, tá. É. Um exemplo até simples. Eu vou até te usar, Ju. Vamos supor que você trabalhe de Uber. Você precisa do carro para trabalhar, né? Sim. Aí eu me envolvo num acidente de trânsito contigo e eu estou errado, mas eu não assumo esse erro. Você vai poder entrar na justiça pedindo a reparação do carro, certo? E vai poder pedir a figura do lucro cessante. O que seria o lucro cessante para você nesse caso?
você vai ter que deixar o teu carro parado, que foi danificado, e você não vai poder desempenhar a tua função, sua atividade. Você vai deixar de ganhar dinheiro, não vai? Boa. Isso é o chamado lucro cessante. Ele está cessado por um determinado período. Pode ter inúmeros processos que envolvam lucro cessante. E onde entra o contador aqui, será? Onde entra o perito contábil? Determinar o valor do lucro cessante. Alguns casos é até simples, outros são mais complexos. Dependendo do porte da empresa, dependendo do tipo do problema. Outra situação que pode envolver a Câmara de Arbitragem, contrato de aluguel, seja um comercial ou residencial, pode-se determinar no próprio contrato uma Câmara de Arbitragem para a solução de problemas. Contratos tipificados ou não. Prestação de contas, também de variados tipos. Operação de fomento comercial ou factoring, então contratos financeiros. E contratos que envolvam administração pública, entre outros. Repararam a característica desses elementos, dessas discussões? Qual que é a característica de todos esses elementos ali? Não está muito relacionado à pactuação de contratos que envolvam elementos patrimoniais? Por que que a Câmara Arbitral ela tem mais essa funcionalidade? O contrato já é um acordo entre partes, não é? Então, para você chegar em uma resolução, ela se torna mais simples. É mais fácil. Vocês podem ver que ali ele não fala nada de discussão de méritos em relação à legislação propriamente dita. Então, vocês jamais vão ver em uma Câmara Arbitral alguém falando de danos morais, por exemplo. São características de simplificação para o acesso a essas câmaras, né? Que permitam com que elas funcionem de maneira satisfatória. Então, a opção pela arbitragem normalmente decorre de uma cláusula compromissória. Vai ter em um determinado contrato, geralmente é no último ou penúltimo artigo ou cláusula do contrato, informando, o foro vai ser a Câmara de Arbitral tal, vai ser a Câmara de Arbitral do Secov, Câmara de Arbitral da Associação Comercial. Se não, não pode, tá? Aí o próprio Código Civil fala, indica a discussão em âmbito judicial. Daí. Então, a lei de arbitragem permite que os litigantes escolham entre julgamento realizado de acordo com as leis brasileiras ou mesmo com as leis estrangeiras. Por quê, professor? Não entendi. Entre leis estrangeiras e brasileiras? E se eu firmei um contrato com uma empresa lá da Suécia? Se eu for para o judicial, vale a lei brasileira. Não, mas eu quero que a discussão ela tem que estar sendo conduzida com base na legislação lá da Suécia. Se for no judicial, aí tem que discutir lá na Suécia. A Câmara de Arbitral ela permite a
o direcionamento de qual lei vai mediar esse contrato, ou qual lei vai balizar esse acordo entre as partes. E existem casos que a escolha também pode ser por regra específica de uma Câmara Arbitral. Não é tão comum, tá? Agora, lei estrangeira é bem comum. Bem comum, entre aspas, né? Porque também não é tanta relação internacional que se existe, mas existem as câmaras entre países já, onde a própria equipe dessa Câmara Arbitral já tem o domínio das duas legislações. Então, também permite, a critério das partes, que os árbitros possam julgar por equidade, ou seja, livremente podem pactuar aquilo que seja justo, sem a necessidade de amarras legislativas. É um pouquinho arriscado isso, mas existem países que já vêm um pouco com essa característica, né? Vocês conhecem algum país que tenha uma legislação mais baseada no costume do que na própria legislação? Do que na própria lei? É estranho falar isso, mas tem. Julgamento mais baseado em costumes. As regras sociais são mais baseadas em costumes. Apesar de não parecer, o próprio Estados Unidos tem essa característica. E isso daí, hoje em dia, baliza também a nossa contabilidade, né? Hoje a nossa contabilidade migrou para essa figura dos costumes. Então, o que a sociedade consideraria como justo pode ser utilizado como baliza para decisão, né? Como forma de condução para essa tomada de decisão. Então, a escolha do árbitro ou dos árbitros é de livre identificação pelos litigantes, então podendo ser o árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança de ambas as partes. Tá? Então, ainda sobre a liberdade de escolher o árbitro, o desembargador Cláudio Viana, lá no seu livro Curso de Introdução à Arbitragem, faz um comentário sobre o artigo 3º, que é: o árbitro não deve ser necessariamente formado em direito, podendo até ser uma vantagem ter um técnico. Então, ser visto até como uma vantagem ser um técnico proeminente em uma determinada área não jurídica, mais precisamente da natureza do conflito de interesses a se resolver. Lembra que eu falei até para os auxiliares da justiça que não precisa ser um advogado, apesar que eles gostam de assumir esse cargo? Na Câmara de Arbitragem segue a mesma ideia. Então a gente vai ter uma discussão sobre metragem de terreno. A gente está fazendo uma... Como que é? Quando a gente pega um terreno, um desmembramento de terreno, e alguém acha que foi prejudicado. Será que a melhor pessoa para fazer uma decisão sobre isso, para auxiliar, não para fazer a decisão, mas para auxiliar, chegar na solução desse processo, é alguém do direito? Ou será que alguém lá da construção ou da engenharia não seria alguém melhor? Começa aí a ter algumas vantagens em ter um árbitro não jurídico, vamos falar assim, né? Não é esse termo, mas que não seja formado no direito. Então, o árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que sai ou que é decidida ali na Câmara Arbitral não fica sujeito
a recurso ou homologação do Poder Judiciário. Aquilo que eu tinha falado lá no começo. Foi decidido de tal forma na Câmara Arbitral, vale como uma sentença. Não tem como ser revista pelo Judiciário. E os árbitros, quando no exercício de sua função ou em razão dela, ficam equiparados à função pública para efeito de legislação penal. O que isso quer dizer, gente? Então, dentro da Câmara Arbitral, não posso desacatar o árbitro? Não. Ele equivale a um funcionário público. Desacatar funcionário público no exercício de sua função da cana, né? Da prisão. Então ele é princípio, ele é balizado pelos princípios da administração pública nessa sua decisão? Sim, assim como um juiz. Então, nesse momento, ele está revestido de um cargo equiparado à função pública, inclusive na função ou na figura da fé pública, tá? E a figura do árbitro especialista é uma realidade bem presente na nossa sociedade. Por isso que a gente viu ali, né? Eu joguei no Google só Câmaras Arbitrais Curitiba, a gente viu vários segmentos, várias entidades com câmaras arbitrais, justamente buscando a figura da especialidade. Já que o especialista vai ter uma melhor condição de assessorar na resolução do litígio. Então, isso faz com que se torne mais rápida, já que a pessoa entende do que está sendo discutido, e como não existem inúmeras instâncias superiores, ou inúmeras ferramentas judiciais, ela é mais rápida do que a justiça tradicional. Então, igual a gente viu ali, 2.400 dias para uma ação. Uma Câmara Arbitral vai levar 8 meses, 9 meses. Um ano, no máximo, a gente tem a resolução do problema. Muito mais rápido, né? E o árbitro ou o tribunal arbitral podem determinar a realização também de perícia, não só contábil, tá? Qualquer perícia necessária. Mas, claro, como a nossa área é contábil, a gente também pode ser solicitado como perito em uma Câmara Arbitral. Então, ouvindo testemunha técnica, com implantação de júri técnico contábil, junta de perito contador, sustentação oral de tese contábil. Então, a gente tem praticamente as mesmas figuras dentro da justiça tradicional, da justiça comum, quanto a gente tem as mesmas atribuições ou as mesmas possibilidades dentro da Câmara Arbitral. Então, se o árbitro possuir conhecimento técnico em contabilidade, aí ele mesmo pode estar atuando como o próprio árbitro, dispensando o profissional da contabilidade, o perito contábil, né? Então, é condição sine qua non que a investigação pericial contábil prestigie, daí sim, a aplicação do método científico. Então, se o árbitro for assumir esse ponto, ele vai ter que seguir os mesmos rigores, sujeito às mesmas condições do próprio perito contábil. Então, a sentença arbitral produz, entre outras partes e seus assessores, os mesmos efeitos que a sentença proferida no Poder Judiciário, sendo condenatória e constitui título executivo, tá? Ou seja, título com direito de cobrança, inclusive judicial. Como assim, professor? Então a gente saiu com uma decisão onde eu lá que bati no carro do Júlio vou ter que pagar o carro dele.
Se eu não cumprir, eu posso ser executado na justiça para cobrança do título, para cobrança da dívida. Tem o mesmo efeito. Certo? Mais ou menos? Vocês ainda estão aí? Estou sim, professor. Tá o Anny e o Júlio. Sim, professor. Isso Sim, aí. sim. O restante já foi dormir já. E a gente tem essa possibilidade, essa arbitragem, como Nada, um professor. segmento. Tô aqui morrendo de raiva. Ai, que ódio desse notebook. Levei meia hora para reiniciar essa porcaria, vontade de jogar no lixo. Ai, professor, eu tô com tanta raiva que eu tô tremendo de raiva. Mas não adianta. Ai, que merda. Nossa, fiquei muito nervosa. Meu Deus. Não, relaxa. Né? Tem vezes ele não está carregado. Tem umas ferramentas que vocês podem usar, né? Pode fazer modificação no notebook que dá uma melhorada também. Uma das principais sugestões que o pessoal dá é a colocação de um SSD no lugar de HD. Nossa, isso melhora pelo menos uns 50%. Para mais, professor. Mas, Reinicia em segundos. todos os meus computadores com SSD, justamente por isso. Isso que eu não tenho nenhum que tenha o SSD NVMe. Eu ainda tenho curiosidade de ver se é tão mais rápido assim. É mais forte que os outros. Mas dá para resolver, né? Então, falando da arbitragem ali, como. Pode falar, né? Não, professor, não vou atrapalhar sua aula, não. Não, eu só ia falar que, ai, eu sei que eu passei muito nervoso, acho que eu perdi quase meia hora de aula só tentando reiniciar aqui. Daí eu vou ter que ver Mas a às vezes gravação de novo. só a troca do HD você já resolve. Vou fazer isso. Ou jogar no lixo, né, professor? Não, jogar não. Às vezes dá para fazer muita coisa com um computador que tá devagar. É aquele que você leva para aula? Uhum. Quando tiver lá na sala, se quiser me mostrar as configurações dele, eu dou uma olhada e vejo o que dá para fazer. Tá bom, eu não conseguia nem trocar a página aqui, professor. Não conseguia abrir nada. Nem o Word estava abrindo. Reiniciei e continua a mesma porcaria, mas dá uma melhorada. Dá para, às vezes, um pentezinho de memória, um SSD, já melhora bastante. Mas aí eu vejo, né, o que dá para melhorar. Beleza. Então, ó, uma situação da arbitragem em relação aos contadores é que a gente não precisa ser necessariamente perito. É um segmento de atuação da perícia contábil também, mas a gente pode atuar como árbitro, como mediador. Inclusive, se inscrevendo lá como auxiliar da justiça mesmo, tá, gente? Para auxiliar da justiça precisa do curso. Mas não é prerrogativa só de advogado. Então, todos os contadores podem elaborar como árbitro especialista em questão que envolve contabilidade. Portanto, questão vinculada a patrimônio. E a gente viu aqui atrás que são inúmeras discussões na Câmara Arbitral, são basicamente questões patrimoniais. Então, todos têm direito a uma defesa e ao contraditório técnico, inclusive em relação à questão patrimonial vinculada à contabilidade. Então, que podem e devem ser exercidas por meio das conclusões de uma junta de perito, ou de testemunha técnica, ou da própria perícia contábil. E ainda, se for o caso, para a plenitude da ampla defesa, um corpo de jurado técnico,
Aqui é os casos mais difíceis de chegar a uma conciliação, né? Valores altos. Então, no âmbito da arbitragem, como esse é o meio adequado para a realização de justiça, um árbitro julgador tem compromisso com ampla defesa e não somente com uma defesa restrita, inclusive com a possibilidade de utilizar todos os meios legais como prova, bem como paridade de arma entre as partes. Então, dentre as principais provas, falando de questões patrimoniais, a gente tem inúmeras possibilidades de atuação para contadores, já que a gente é especialista nisso, né? Contabilidade é especialista em patrimônio? Fiquei na dúvida agora. Sim, não, talvez. Não acredito que ninguém vai responder essa pergunta. Acho que sim, professor. Acha, Maria? Não, sim, sim. Na verdade, contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio, né? Esse é o elemento que a gente vê lá em contabilidade básica 1. Vai começar, primeiro dia de aula, o professor fala. Ciências Do contábeis. Pacoli lá. Hã? Não sei quem citava lá, o Pacioli lá. O Pacioli ele é mais o autor das partidas dobradas, né? Mas várias definições vão vir no sentido de contabilidade é a ciência que estuda a evolução patrimonial, é a ciência que estuda o patrimônio. Então, ninguém melhor para falar de patrimônio que contador, né? Então, a perícia daí em si, no âmbito da arbitragem, constitui um conjunto também de procedimentos técnicos científicos, não foge ao que a gente já vinha falando da perícia em si, destinado a levar ao conhecimento aí do árbitro, não do juiz, o resultado do exame, vistoria ou avaliação, para ajudar na solução do litígio ou no apontamento, né, na constatação de um fato, e mediante o quê? A apresentação de laudo ou parecer contábil. Ah, então não muda, professor? Não. Estrutura, tudo igual. Em conformidade com o método científico pertinente à área de contabilidade, tal como o método indutivo axiomático. Então, a perícia em si ela atua exatamente da mesma forma, com o mesmo rigor, seguindo os mesmos princípios que na perícia judicial. Então, a condição sine qua non de que uma investigação pericial arbitral prestigie a aplicação do método científico na apuração da verdade real. Sempre, então, um método científico deve ser usado para a resolução do litígio, assim como a gente viu lá na elaboração de laudo, que a gente tem que apresentar o método científico utilizado para o estudo. Então, o direito dos litigantes à participação da instalação da perícia e do exame ou inspeção pericial é componente inafastável do princípio do devido processo legal, do contraditório e do direito à defesa. Então, sempre instalou-se uma perícia, vai realizar uma perícia, participação das partes nesse processo pericial é de direito, assim como no processo judicial, né? No processo judicial, as partes podem acompanhar a perícia?
Pode ou não, gente? Acho que pode, professor. Pode, né? Tá lá no Código Civil. A parte pode, em 15 dias, se julgar necessário, apresentar os assistentes técnicos, né? Então, laudo pericial, parecer pericial dos assistentes, preferencialmente deve ser por escrito, assim como na judicial, e nada impede que exista a sustentação oral das conclusões em sessão arbitral, assim como na judicial. Na judicial está mais incomum a sustentação oral, mas às vezes acontece. Então, sendo permitido às partes requerer esclarecimento do perito sobre pontos considerados obscuros. Vocês viram? Fizeram, teoricamente, resolução de pontos obscuros. Alguns são fáceis, alguns são um pouquinho mais complexos, mas ele é mais simples que o trabalho pericial em si, tá? Já que o trabalho pericial já foi feito. E os peritos poderão se pronunciar isoladamente ou em conjunto sobre os fatos alegados, sendo determinada a apresentação de pareceres dos assistentes antes do trabalho pericial do perito nomeado, do perito contratado no âmbito arbitral. E fica restrita a pontos conflitantes que venham a existir entre os pareceres indicados. Aqui inverteu, não inverteu? Como funciona o processo pericial ou apresentação de laudo e parecer no âmbito judicial? Perito nomeado entrega o seu laudo e as partes têm até 15 dias para entregar o parecer técnico, se julgar necessário. Na Câmara Arbitral ela é diferente. As partes apresentam os seus pareceres e o perito só vai apresentar o trabalho em relação aos pontos de conflito. Por que será que existe isso? Essa diferença. Obrigado pela participação. Por que será? Mais rápido, já que o perito vai focar somente nos pontos de discussão, e mais barato. Já que a Câmara Arbitral ela busca celeridade, e também com isso redução de custo, esse processo, dentro do processo pericial, segue o mesmo caminho. Ele vai tornar o processo mais rápido e mais barato. Então, geralmente, a perícia atende aos quesitos formulados pelas partes e pelo árbitro, e o perito não produz prova, e se invalida ou não as provas produzidas pelos litigantes. Então, o perito ele só vai ali validar o que está sendo apresentado pelas partes. A inversão do processo, né? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Questões? Professor, do trabalho só de ontem, de hoje. O prazo é quando? Hoje? Professor,
O notebook tá tão ruim, professor. Deixa até sábado, por favor. Olha, essa furadeira aí do notebook, já tô ficando desconfiado, hein? Não, professor, é sério mesmo, tá terrível. Eu não falei pra você que não tá abrindo nenhum Word? Tá, eu vou prorrogá-la. Ai, obrigado, professor. Não é choradeira, não, é problema mesmo. Professor, Hum, eu queria ter tirado uma dúvida. Ali naquela parte que você pede para elaborar os 2 quesitos, tem que botar o nome de com quem a gente trocou o trabalho? é interessante para eu poder ver quem que é, quem fez o trabalho junto com quem, para ver o desempenho na leitura e na criação de uma dúvida. Ah, entendi, beleza. Mas só para identificar nesse sentido, não que eu vou avaliar se Uhum. se ficou bem feito ou não. Até porque a maioria não tem experiência com isso, né? Então, é um ponto que é delicado, realmente. Mais alguma questão, gente? Dúvida? Reclamação? Da minha parte, tudo tranquilo, professor. Então tá, gente. Reclamação, Lucas? Pode reclamar. Ah, não para de chover aí não é comigo. Foge da minha instância. Então tá, gente. Hoje a gente termina um pouquinho mais cedo. Já que vocês estão falando da chuvinha, tá bom para dormir, né? Então a gente se encontra quando? Terça que vem, né? Então, Só a terça, professor. nos vemos na terça. Se Deus quiser. Se Deus quiser, isso mesmo. Se não nevar, mesmo se nevar, a gente vai. Deixa eu interromper a gravação aqui, que os vídeos estão demorando demais para